Amados, queridos irmãos, amigos, a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a todos vocês, na paz do Senhor Jesus, que esta paz permaneça em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 6, nos diz a palavra do Senhor. Mas à meia-noite ouve-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado seus afazeres, cancelado seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que te recompense poderosamente. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe. Meus amados, todos nós presenciamos, estamos vendo acontecer tudo aquilo que Jesus falou com relação à sua vinda. Os sinais apontam a volta do Senhor Jesus. As profecias que o Senhor Jesus falou está se cumprindo. Muitas vezes nós é que não percebemos que estamos desorientados, estamos desacordados para entender, para compreender, para perceber que a volta do Senhor está próxima. Louvado seja Deus. Então, existe um despertamento. Muita gente acha, queridos, que para se entrar no céu, se entra de qualquer jeito e de qualquer forma. Não, se qualquer estabelecimento público, ou seja, privado, alguns exigem de nós regras, comportamento, atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Por que no céu se vai se entrar de qualquer jeito? O céu é um lugar santo. Então exige de nós santidade. O céu é um lugar puro. Então exige de nós pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que eu entro no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós precisamos acordar. Nós precisamos estar apercebido com a nossa salvação. Porque o mundo está aí, com as suas estratégias, com os seus métodos. Louvado seja o nome do Senhor, para tentar nos tirar a salvação. E muitos de nós, louvado seja Deus, estamos dormindo o sono da negligência. Louvado seja o nome do Senhor. Para se entrar no céu, não se entra de qualquer jeito, nem de qualquer forma. A palavra de Deus nos afirma, nos orienta, que nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nos mostra, nos dá a entender
que para se entrar no céu, nós temos que nos esforçar, nós temos que abrir mão das coisas que não convêm com a santidade do Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos que renunciar a nós mesmos, nós temos que negar a nós mesmos. Louvado seja Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, louvado seja o nome do Senhor, nos mostra que o céu é algo puro, é algo intocável. Louvado seja Deus. O versículo de número 1 nos mostra que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Louvado seja Deus. É semelhante a 10 virgens. Se você vai a uma loja, se você vai comprar algo, dificilmente você vai, a não ser que você não esteja com recursos suficientes. Mas se você tiver, você vai comprar uma coisa nova. Você não vai comprar uma coisa usada porque você perde as garantias do fornecedor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que eu estou dizendo com isso? O reino do céu é algo que ninguém ainda não desfrutou. Louvado seja o nome do Senhor. O reino do céu é puro. O reino do céu é limpo. O reino do céu é santo. Por isso, exige de nós santidade. O reino do céu é puro, por isso exige de nós pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui está nos mostrando que para entrar no reino do céu não se entra de qualquer forma. O reino do céu é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Quem é o noivo? Representado aqui neste versículo, o próprio Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas esqueceram, louvado seja Deus, de se consagrar. Muitas pessoas deixaram de ter um contato com o céu através da sua palavra, da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Estão como essas virgens nécias, desapercebidas, dormindo com o projeto, com o plano da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 2 nos mostra que 5 dessas nécias eram 5 nécias e 5 prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que eu já lhe disse e que a palavra de Deus nos afirma. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite, não tinham azeite suficiente para aguardar a volta do noivo. Você sabe por que muitas pessoas desistiram da fé? Você sabe por que muitas pessoas não conseguiram se manter de pé, queridos? Porque não tinham azeite suficiente. Esqueceram de orar, esqueceram de se consagrar, esqueceram de ler a palavra, se alimentar do maná do céu, e o seu azeite foram se acabando. Louvado seja o nome do Senhor. Você não consegue manter de pé uma lâmpada. Uma lâmpada ela não consegue se alimentar se ela não tiver uma corrente elétrica. Louvado seja o nome do Senhor.
ela não consegue iluminar senão pela força de uma corrente elétrica. O cristão, ele não consegue se manter de pé, ele não consegue, louvado seja Deus, se colocar de pé na presença de Deus, se ele não tiver uma alimentação. Palavra, jejum, oração. Ele não vai conseguir se manter de pé. Então, as nécias não tinham azeite suficiente para guardar a volta do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos chama a atenção porque muitos desistiram. Porque achando que a volta do Senhor está demorando. E só alcança a salvação. Só é salvo, quem falou isso não foi eu, foi o próprio Jesus, os que perseverarem até o fim. Estes serão salvos. A nossa maior esperança, o nosso maior objetivo, o nosso maior propósito, louvado seja Deus, é aguardarmos a volta do Senhor. Não importa quanto tempo ele se demora. Nós precisamos estar mesmo apercebidos. Nós precisamos estar mesmo acordados. Nós precisamos estar mesmo vigilante com a volta do nosso Senhor. Louvado seja Deus. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Estavam preparadas. Estavam apercebidas. Quando muitos estão dormindo, quando muitos estão despreparados, a igreja, o servo de Deus, eu e você, precisamos estar preparados. Tem muitos distraídos, tem muitos acomodados, tem muitos conformados com este mundo, amados, esquecendo do projeto, do plano da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que estão tão acomodados, conformados com este mundo, que eles não pensam mais na volta de Jesus. Eles não zelam mais pela sua salvação. Muitos, até mesmo na igreja, estão mais jogados para o mundo do que para as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as prudentes tinham as lâmpadas. O fato não é só ter a lâmpada. Você precisa ter a lâmpada, mas precisa ter o azeite, a corrente elétrica, que traz energia para a lâmpada. Se você tiver a lâmpada e não tiver a corrente elétrica, nada adianta. Porque a lâmpada, ela não vai conseguir iluminar sozinha. Louvado seja o nome do Senhor. Existem vários aparatos que para uma lâmpada conceder luz, ter energia, ela precisa. Então, as prudentes aqui, elas tinham as lâmpadas, mas elas tinham o azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que têm azeite e não têm a lâmpada. E tem muitas pessoas que têm a lâmpada, mas não têm o azeite. Louvado seja Deus. O Senhor está nos despertando nesta oportunidade.
Mas a palavra de Deus nos diz que à meia-noite ouve-se um grito. Nem todos querem se sacrificar. Nem todos querem ter paciência. Louvado seja Deus. O noivo aqui não chegou no início da noite. O noivo aqui chegou já no início do outro dia. No início do outro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ter paciência suficiente para aguardar e esperar o momento certo. Tudo se consegue com dificuldade, queridos. Tudo se consegue com perseverança. Tudo se consegue com dedicação e tendo paciência. O noivo aqui chegou-se já pela madrugada, mas à meia-noite ouve-se um grito. Alguém anunciou que o noivo estaria retornando, estaria chegando. Louvado seja o nome do Senhor. O noivo aqui representa a Jesus Cristo. Você sabe que se levantou todas as 10 virgens. Muitas pessoas pregam esta palavra e dizem que as 10 não tinham azeite, falta de conhecimento, falta de entendimento. Por isso que Jesus disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as 10 tinham azeite, amados. Só que nem todas tinham azeite suficiente para ver o momento, a chegada do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que se levantaram, no versículo de número 7, se levantaram todas aquelas virgens, se levantaram. E sabe, as nécias disseram às prudentes, dá-lhe do vosso azeite. Você sabe qual foi a resposta das prudentes? Não. Para que não falte a nós, a vós e a nós também. Tem muita gente entregando de graça, dando de graça aquilo que Jesus lhe deu, trocando pelas bandejas, pelos prazeres do mundo. Então as nécias disseram às prudentes, dá-lhe do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí você medita comigo, elas tinham azeite ou não tinham? Tinham azeite. Só que o azeite que elas tinham não era suficiente para aguardar, para seguir o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Elas disseram às prudentes, dai-lhe do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Eu estou encerrando esta mensagem, mas eu quero dizer para você que é prudente. Conserve o que você tem. Use o que você tem. Guarde o que você tem. Preserve o que você tem. Para que, irmão Lucivaldo? Para o momento da chegada do noivo. Porque se você fizer com essas nécias aqui, você vai ficar e não vai conseguir ouvir e nem ver e nem entrar com o noivo para as bodas. Eu quero agradecer a você por este momento, pedir a você que continue conosco, que deixe a sua opinião
e que nos abençoe através do seu lar.